Glória a Deus. Graça e paz novamente, igreja. Bom estarmos juntos. É tão bom estarmos na casa do Senhor. Eu fico muito feliz de estar na casa do Senhor. Porque podia estar em outro lugar. Podia estar sendo destruído. Podia ter um casamento destruído. Podia ter uma vida destruída. Mas Jesus me salvou e me trouxe para perto dEle. E desde então, desde meus 21 anos de idade, vou fazer 63, faltam 2 anos e um pouquinho para que eu comece a ganhar minha aposentadoria do INSS, graças a Deus. Pelo menos alguma coisa que eu vou ganhar. Nunca ganhei nada, bingo, nada. Mas dessa vez eu vou ganhar, falta pouco. E desde os meus 21 anos de idade, nunca me afastei do Senhor, nunca saí de perto dEle. Nunca tive nenhuma crise de que, não vou mais, nunca. E você pode perguntar assim, mas por que você nunca teve nenhuma crise? Você nunca passou nenhuma decepção na igreja? Nunca viu ninguém fazendo coisa errada? Você nunca viu coisas que te entristecessem demais? Não, irmão, eu vou te contar. Eu já vi coisas que você nem imagina. Podia até escrever um livro do que eu já vi dentro da igreja. Mas como é que eu posso abandonar aquele que me amou e entregou a vida dele por mim? Eu jamais poderia abandonar ele. Então eu estou com Jesus não porque nós somos perfeitos, eu estou com Jesus porque Ele é perfeito. E porque Ele nos ama. Quando você entender isso, você vai ver que não importa o que os homens façam. Não importa quem Ele é na nossa vida. Amém? Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Antes de pedir para você abrir a Bíblia, eu queria compartilhar algo que Deus está fazendo comigo. Eu para tomar algumas decisões na minha vida, eu sou rápido em algumas coisas, mas outras eu sou lento. Porque eu preciso muito que Deus fale comigo. Eu tenho que ter certas certezas para fazer algumas coisas, né? E se eu não me engano, acho que foi em 2024, eu fiz a leitura do livro de Provérbios na internet, compartilhando com a igreja, com aqueles que me seguem, falando sobre o livro de Provérbios. Fazendo uma leitura só no livro de Provérbios e compartilhando algumas coisas. 31 dias. E faz tempo que eu estou para tomar uma decisão, mas como o Senhor não me empurra, eu também não faço. Eu já tenho muitas coisas para fazer na minha vida. Às vezes eu falo para minha esposa, a minha vida está tão tranquila, nem um pouco tranquila. Eu falo assim, eu acho que eu preciso arrumar uma confusão, né? E então eu só vou fazer coisas que realmente o Senhor me empurre, porque eu já tenho muita coisa para fazer. E quando chegou no final do ano, eu tive muita convicção de Deus de fazer o que eu estou fazendo. E eu estou lendo o livro de Mateus, já fazem alguns meses, só o livro de Mateus. Eu não leio outra coisa, só o livro de Mateus. Não estou lendo nenhum livro de nenhum autor. Estava lendo um autor, mas parei agora, vou voltar a ler mais para frente. E comecei a ler o livro de Mateus. Eu já estou na minha 9ª, 10ª vez, e nem sei quantas vezes que eu já li o livro de Mateus. E aí o Senhor me empurrou. Eu comecei fazem 3 dias ou 4 dias, eu comecei a fazer a colocar alguns reels, alguns stories no Instagram e no Facebook sobre o livro de Mateus. Eu comecei no capítulo 1 e se Jesus permitir, se Ele não voltar antes, eu vou até o final do ano falando sobre o livro de Mateus. Não fiz cálculo, não fiz conta. Eu não sei se 28 capítulos é o suficiente para 365 dias. Não fiquei dividindo. Não sei até onde vai. Não sei também se eu consigo chegar até o fim, né? Mas eu vou caminhar. Estou na minha 4ª mensagem ali no livro de Mateus, capítulo por capítulo, pedacinhos do livro de Mateus. Eu vou até o capítulo 28 contando algumas coisas que o Espírito de Deus veio se revelando a mim e que eu quero compartilhar com vocês. Então, se você quiser acompanhar, você entra lá no meu Instagram ou no meu Facebook, e você vai estar clicando ali e vai estar acompanhando um pouquinho das mensagens. Todo dia eu coloco uma palavra lá. Hoje eu ainda não coloquei, porque não deu tempo, mas eu espero à noite chegar em casa e falar um pouquinho sobre isso. Já que eu estou no livro de Mateus, abra no livro de Mateus capítulo 19. Abra no livro de Mateus capítulo 19.
Eu falei uma frase para o bispo Clodoaldo e para o bispo Hernani esses dias, que eles ficaram meio chocados comigo. Eu falei assim, gente, conforme eu vou lendo o livro de Mateus, eu começo a ver uma coisa. Olha, Jesus não aguentaria o que eu aguentei, não. Tem coisa que eu aguento, que eu olho e falo, Jesus não aguentaria, ele já teria feito alguma coisa. Porque quando a gente vai vendo Jesus na Bíblia, a gente vê Deus falando. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eu preciso ter essa certeza. Jesus é Deus. E ainda que ele como homem, porque ele foi 100% homem, 100% Deus, ele não veio aqui para agradar pessoas. Ele não veio aqui para ficar fazendo motivação para as pessoas seguirem Jesus. Pelo contrário, quando você vai lendo o livro de Mateus, e em breve eu quero abrir para os outros evangelhos, você vê a seriedade de Jesus, o amor dele pelas vidas. Porque, gente, ninguém, o apóstolo Paulo disse assim, ó, dificilmente você vai arrumar alguém que morra por um justo. Dificilmente você vai achar alguém que vai morrer. Ah, essa pessoa é tão boa, eu quero morrer por ela. Olha, vai ser muito difícil achar alguém que morra por uma pessoa boa. Quanto mais alguém morrer por gente ruim, que foi o que Jesus fez. Ele morreu por nós, sendo nós pecadores. Jesus não esperou a gente melhorar para morrer por nós. Ele não falou assim, eu vou esperar você melhorar e eu morro por você. Não, Paulo diz que Cristo prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ele ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Então, não existe, diante de Jesus, falta de amor. Não existe alguém que nos ame tanto, ao ponto de dar a sua vida por nós como Jesus. Não tem ninguém como ele. Não existe ninguém como ele. Mas também não existe ninguém tão sério quanto Jesus. Você vê o Senhor Jesus falando, se comportando, a forma como ele fala. E eu tenho brincado aqui nesses tempos, eu tenho falado uma frase que está virando até algumas brincadeiras aí. Só espero que não faça nenhuma figurinha. Tem gente, né, Bispo Clodoaldo, que fica fazendo figurinha, né? Eu tenho que aprender a fazer figurinha também, viu? Eu quero fazer esses negócios. Mas tem uma frase que eu estou usando ultimamente, que é o seguinte, o Jesus da Bíblia não tem nada a ver com aquele Jesus do The Chosen não, viu, gente? Aquele Jesus bonzinho, bacana, né? Que vai falar para Mateus, ô Mateus, eu fiz uma pregação, ficou boa essa pregação. Gente, imagine Jesus fazer um negócio desse. Perguntar para Mateus se a pregação dele estava boa. Depois desse filme, depois desse dia que eu assisti esse filme, eu parei de assistir, porque eu falei, não, meu Jesus não é esse não. O filme é bom, é legal, pode assistir, não tem problema. Mas Jesus não tem aquelas características não, ele é muito sério. E hoje eu queria compartilhar com você algo que possa te levar para mais perto de Deus. Fale comigo, mais perto de Deus. Eu gostaria que você chegasse mais perto de Deus. Porque quanto mais perto nós estivermos de Deus, duas coisas vão acontecer. Primeiro, nós seremos abençoados. Nós seremos o quê? Abençoados. Segundo, olha a pessoa que está bem pertinho de você. Ela deseja que você seja abençoada. Você sendo abençoado, você vai ser uma bênção para a vida da pessoa que está do seu lado. Para a pessoa que está do seu lado. Então nós precisamos chegar mais perto de Deus para que todos nós possamos ser abençoados. Então, por favor, fique em pé, Mateus capítulo 19. Eu quero compartilhar com você uma história que Jesus passa aqui com os seus discípulos. E eu gostaria de compartilhar com você revelações. Eu não vou somente trazer uma pregação, mas eu quero trazer para você revelações que estão nesse livro, que é o que eu estou fazendo lá no Instagram, no Facebook. Mateus capítulo 19. Jesus vai falar aqui do versículo 1 até o versículo 12, final do versículo 12, vai falar sobre o divórcio, um assunto difícil para o judeu.
E ele sai do assunto de divórcio, começa a falar com as crianças, abençoa as crianças, e ele entra, aí ele se aproxima de Jesus no meio dessas conversas. Você precisa entender o que está envolvendo ali, porque a Bíblia não é assim, uma história, outra história. A coisa vem andando, a coisa vem andando. Então agora você tem que entender que tem um jovem, tem o quê? Um jovem. O livro de Marcos fala dele, o livro de Lucas vai falar desse jovem. Só o livro de João não vai falar dele. Mas o livro de Marcos e de Lucas vai falar desse jovem. E esse jovem está assistindo Jesus falar ali sobre divórcio. E a palavra de Jesus ali não é fácil, principalmente para um povo chamado judeu, que estão questionando Jesus, e Jesus está batendo de frente, e esse jovem está vendo. Você tem que entrar nessa história, você tem que estar junto ali, ó. E aí agora Jesus encontra algumas crianças, e Jesus começa a abençoar as crianças. E esse jovem está assistindo. E a hora que dá oportunidade, a hora que ele conseguiu, ele chega perto de Jesus e começa assim, no versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou. Estão comigo no versículo 16, amém? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou, quais? Respondeu-lhe Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Versículo 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles os olhos, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Até aqui. Pode se assentar. Nós vamos orar mais uma vez. E eu queria que você falasse para Deus, feche seus olhos, fale para Deus, Senhor, fala comigo. Fale comigo, fale para o Espírito de Deus, fale, Senhor, fala comigo. Peça isso para o Espírito de Deus. Escute, antes de eu avançar, feche seus olhos. Se Deus não falar com você, você só vai ouvir uma pregação nessa noite. Isso não vai mudar a tua vida. Mas se Deus falar com você, você vai ser transformado, você vai ser abençoado. Fale para Deus, fala comigo, Senhor. Fale para Deus aí no teu secreto, fale para Deus, Senhor, se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, se os céus estão fechados para mim por causa de pecado, Senhor, perdoa os meus pecados agora. Leva embora todo o meu pecado, tira tudo que está errado na minha vida, Senhor. Me purifica, me santifica, para que eu possa ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Espírito de Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor enche os céus e a terra. O Senhor é Deus. Espírito de Deus, tu viestes para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor veio para nos ajudar
a entendermos as tuas palavras, a tua escritura. Então eu te peço, Senhor, faz agora aquilo que é teu desejo, que está no teu coração. Capacita-nos a entendermos a tua palavra. Senhor Deus, o Senhor diz na tua palavra que algumas pessoas o Senhor fecharia o ouvido para não ouvir, por causa da dureza dos seus corações. Senhor, se o nosso coração estiver duro, tenha misericórdia, amolece o nosso coração, porque nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, se a religião, se as nossas vaidades, se os nossos pecados, a nossa arrogância tem impedido o nosso coração de ouvir a tua voz, perdoa-nos agora, Senhor. O Senhor é Deus, nós somos teus servos. Abre os nossos ouvidos, Senhor. É o que eu te peço como teu filho, como teu servo, por mim e por todos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você, diante desse texto que nós acabamos de ler. O que é que tem controlado o teu coração? Ouviu a pergunta? O que é que tem controlado o teu coração? Qual que é a tua preocupação? Qual que é a questão que está na sua vida que tem controlado você? Que alguma coisa está te controlando. Acredite. Nós sempre temos um foco em alguma coisa e caminhamos em cima de alguma coisa. O Senhor é aquele que está à frente? Nós precisamos responder isso. Jesus está à frente do meu coração? Ele é a primeira pessoa que eu foco para tomar outras decisões? Ou Jesus só está na minha vida quando a batata assa? Quando a coisa fica ruim, aí eu fico procurando ele, Jesus, atrás da minha vida. Cadê Jesus? Jesus, está cheio de coisa errada, cadê Jesus? Oh, está aqui Jesus, vem cá Jesus, agora fica aqui na frente. Está entendendo? Sim? É muito comum nós fazermos isso. Eu como pastor, se eu deixar de vigiar, eu sou um pastor. Se eu deixar de vigiar, daqui a pouco Jesus está lá atrás da minha vida. Ó. Eu tenho que constantemente estar me olhando, observando o que eu estou fazendo com a minha vida. Deixa eu contar um pouquinho sobre essa história, porque essa história vai nos ensinar coisas tremendas. Talvez você pense que aqui Jesus vai falar sobre dinheiro. Sim, tem um ponto aqui que é o dinheiro, mas não é a parte importante. E eu vou te explicar por quê. Aqui nós temos um jovem, que se você for ler o livro de Marcos capítulo 10, Lucas versículo capítulo 18, você vai ver que esse jovem era um jovem muito rico. Ele era o quê? Muito rico. Mas você tem que estar dentro desse contexto. Ele vem acompanhando Jesus e vendo Jesus, ó. Tratando a coisa de maneira muito séria. E esse homem, o que ele podia fazer? O discurso ali não é fácil não. Esse Jesus aí, ele veio para tratar a coisa de maneira muito forte. Eu não quero falar com ele não, vou embora. Vou procurar alguém que fale aquilo que eu quero ouvir. O apóstolo Paulo falou que nessa geração nossa, as pessoas ficam procurando outras pessoas para que elas falem aquilo que elas querem ouvir. Só que esse jovem, ele tinha uma questão no coração dele. E dá para ver aqui uma sinceridade nesse jovem. Tanto que Jesus vai tratar com ele. Jesus não vai desprezar ele. Jesus vai responder as suas questões. E Jesus, você vai ver comigo que Jesus vai fazer, tem uma estratégia para tratar com esse jovem. Porque esse jovem chega com o coração apertado. Ele chega com algumas questões. Lembre-se que ele é um judeu. Fale comigo, judeu. Como que o judeu, vamos pensar duas coisas aqui. Como que o judeu é salvo? O judeu é salvo por meio de sacrifício. Ele faz sacrifícios. Ele faz o sacrifício paga os pecados dele. Alguém morreu, uma vítima morreu para que ele fosse inocentado. Quem que é essa vítima? Se ele for muito rico, um boi, um carneiro, um cabrito. Se ele for mais ou menos rico, uma ovelha menor. Se ele for pobre,
uma pombinha, uma rolinha, mas todos têm que levar uma oferta. Então ele é um judeu. Para ele ser perdoado, tem que ter sacrifícios. Ele tem que cumprir os 10 mandamentos. Tem que cumprir o quê? Só que ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. Porque o último mandamento que Deus deu para o povo era: não cobiçarás. Acabou. O último mandamento pegou todo mundo. Eu vou amar a Deus, eu não vou fazer mais escultura, eu não vou usar o nome dele em vão, eu vou guardar o sábado, eu não vou roubar, não vou matar, eu não vou adulterar. Mas chega no último, cobicei qualquer coisa, já pronto, pequei. Então agora, já que eu pequei, eu tenho que fazer sacrifício. Essa é a primeira coisa que a gente tem que sair desse ponto. Esse jovem, ele era um judeu, ele vivia dessa maneira. A segunda coisa, para o judeu, se você é próspero, é porque Deus está do teu lado. Para o judeu, se você é próspero, é porque Deus está do seu lado. Deus falou para Abraão assim: eu abençoarei os que te abençoarem. Olha, você vai ser abençoado. E Deus abençoava Abraão. Qual foi a crise de Jó? A crise de Jó é que ele era extremamente próspero, abençoado, e começou a ter problemas. Perdeu tudo. E agora que ele perdeu tudo, aí ele começa a coçar a cabeça e perguntar: e agora? O que eu fiz de errado? Qual que é o meu pecado? Porque eu perdi tudo. Porque para o judeu, ser abençoado financeiramente quer dizer que Deus estava do lado dele. Então agora você tem que entender esse jovem que tem o seu coração agora diante do Senhor, e ele tem um problema. Qual que é o problema desse jovem? Será que eu vou para o céu? Eu sou abençoado, eu faço meus sacrifícios, mas será que eu vou para o céu? E ele chega com uma questão honesta, fale comigo, honesta. Ele chega com uma questão honesta diante de Deus, diante do Senhor Jesus. E ele vai falar, aqui em Mateus não aparece, mas ele vai falar lá em Lucas, ele vai falar em Marcos, ele fala assim: bom mestre. Ele chama Jesus de bom. E tem lá em Lucas e também em Marcos, Jesus fala assim: por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Ele também fala isso aqui. Mas esse jovem, ele chega para o Senhor Jesus e ele fala assim, olha as questões dele. Versículo 16. Jesus, mestre, você que é bom, o que eu faço para ter a vida eterna? Mas você já tem dinheiro, você faz o sacrifício. Você tem dinheiro é porque Deus está te abençoando. Mas aqui dentro ele não estava bem. Ele viu Jesus falando de coisas que os religiosos não falavam. Ele viu Jesus falando de casamento, de família, de filhos, abençoando crianças. E esse jovem olha e fala assim: peraí, é diferente do que eu aprendi. Eu aprendi assim, mas Jesus está falando de outro jeito. Será que eu vou mesmo para o céu? Jesus, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Jesus fala para ele assim: olha, você precisa guardar os mandamentos. Um judeu não sabe quais são os mandamentos? Vocês estão pensando comigo? Amém? Eu quero fazer você pensar. O judeu não sabe quais são os mandamentos? Jesus falou: você tem que guardar os mandamentos. O que esse jovem devia fazer? Obrigado, Jesus, acabou a conversa, foi embora. Resolveu. Não, ele olha para Jesus e fala assim: quais? Olha o versículo 18. Quais mandamentos? Por que ele faz essa pergunta? Porque ele está vendo Jesus tratar com aqueles fariseus, com aqueles religiosos, e ensinar coisas que ele não tinha ouvido. Então ele fala: será que os mandamentos que eu estou guardando são os que realmente eu tenho que guardar? Jesus, quais são os mandamentos? E Jesus fala: olha, não roube, não mate, não adultere, não levante falsas testemunhas, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O que esse jovem devia fazer? Obrigado, Jesus. Então eu guardo os mandamentos. Estou indo embora. Não, tinha uma questão. E ele continua, ele não para. O jovem vai falar no versículo 20. Mas é só isso?
Tudo isso eu faço. É só isso. E aí Jesus pegou ele. Aí que Jesus pegou ele. Jesus falou assim, não é só isso. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ganhar um galardão lá no céu. E depois você me segue. Anda comigo, venha comigo. Venha aqui, vamos andar juntos. E esse jovem, nós vimos uma história, ele não conseguiu fazer isso. Mas você está vendo a sinceridade desse jovem? Você está vendo que esse jovem aqui não é uma pessoa que não ama Deus? Ele ama Deus, ele queria saber a verdade. Ele tinha uma questão aqui dentro do coração dele. Então, eu quero que você entenda o que Jesus quer trazer para esse jovem de informação. Para que você também receba essa informação. Porque lá em Atos capítulo 16, o que fala Atos capítulo 16, versículo 31? Lembra? Eu amo esse versículo. É o versículo que eu me converti e aprendi logo no início da minha fé. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então a gente aprende, Giovana, a gente aprende, Rafael, que se a gente acreditar em Jesus, pronto, eu estou salvo. Amém? Sim ou não? Só que salvação não é uma declaração. Salvação não é uma declaração. Salvação é conversão. Se a minha declaração não gera conversão, eu não sou salvo. Eu posso ficar todo culto aceitando Jesus que eu não vou para o céu. Eu posso aceitar Jesus aqui na frente e falar, Senhor Jesus, entra no meu coração, Tu és o meu Salvador, o meu único Deus. Eu renuncio tudo que está errado na minha vida, o Senhor é o meu Deus. Se essa minha declaração não gerar transformação na minha vida, se eu não for transformado, eu não sou salvo. E Jesus pegou esse jovem e falou assim, eu vou tratar com ele, eu vou tentar ajudar ele. Eu sinto esse amor de Jesus por esse jovem. Porque diz no texto de Lucas que Jesus o amou. Jesus o amou. E falou, não é possível. Porque Jesus sabia que ele não ia caminhar junto. Jesus ficou muito triste pela decisão dele. Mas Jesus fez de tudo para mostrar para esse jovem que aquilo que ele estava vivendo não ia levá-lo para o céu. Não adiantava ele guardar os mandamentos, não adiantava ele achar que ele estava sendo próspero, que era Deus, que ele ia para o céu, não era essa a questão. Jesus queria mostrar outra coisa. Jesus queria mostrar que a conversão, um coração convertido a Deus, vai gerar uma mudança de vida. Amém? Então agora eu preciso me questionar, porque meu irmão, eu vou ficar muito triste se eu chegar no céu, você não for para lá. Eu vou falar, meu Deus, eu gastei toda a minha vida naquele púlpito lá da Igreja Resgate e meu irmão não veio. Se eu estou aqui sentado aqui nessa noite e eu falo, Jesus Cristo é o meu Senhor, isso tem que trazer uma transformação para a minha vida. Porque se minha vida não for transformada, eu só estou sendo religioso. E eu vou te falar uma coisa que talvez você não consiga entender isso hoje, mas o bispo Codaldo depois pode até falar sobre isso. O fato de você andar num ambiente santo vai te trazer bênção, mas não quer dizer que você seja salvo. O fato de você andar com gente abençoada vai fazer de você uma pessoa abençoada. É só você ler o Hebreus capítulo 6. Você anda junto, você desfruta, você participa dos poderes desse mundo, mas você não é do Senhor. Então, eu preciso nessa noite entender o recado que Jesus tem para a minha vida, para que eu possa ser abençoado. E fale comigo, abençoado. Fala para quem está do teu lado, para que você seja abençoado. Fala para o teu irmão, se você for abençoado, eu vou ser abençoado. Amém? Se nós formos abençoados, todos nós vamos ser abençoados. Então vamos entender um pouquinho o que Jesus vai ensinar aqui para esse jovem. Porque esse jovem tem uma questão na cabeça dele. Eu vou para o céu? E esse jovem tem alguns paradigmas, algumas coisas estabelecidas. Eu sou rico, Deus me abençoou, e eu faço sacrifícios, eu guardo os mandamentos. E aí Jesus falou assim, eu preciso te ajudar. Você está enganado.
Eu preciso tocar em algo em você para você entender o que é realmente ir para o céu. Então acompanha comigo a leitura aqui, por favor, porque você vai entender melhor. Olha, esse jovem chega para Jesus e ele fala o que no versículo 16? Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus responde, por que me perguntas acerca do que é bom? Jesus está falando aqui do que é bom, porque lá em Lucas ele vai falar bom mestre. E Jesus fala assim, olha, por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, fale comigo, só tem um que é bom. E ele fala, esse que é bom é Deus. Então vamos pensar agora. Se você fala que eu sou bom e só tem um que é bom, se você continuar achando que eu sou bom, eu tenho que ser Deus. Amém? Se você fala, você é bom, e aí você está dizendo que você é bom, mas você é Deus, só Deus é bom, é porque você é Deus. Então Jesus começa a mostrar alguma coisa para aquele jovem. Você precisa entender que eu sou Deus. Para você entender sobre salvação, você precisa entender que Jesus é Deus. Não existe outra pessoa que substitua Jesus. Abra, por favor, em 1 Timóteo. Eu quero mostrar alguns versículos para você marcar na sua Bíblia, para você poder falar desses versículos com a tua família, com os teus amigos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Abra e marca na tua Bíblia esses versículos. Porque muitas pessoas acham que porque elas estão sendo abençoadas, elas vão para o céu. E elas só vão para o céu se elas entenderem que Jesus Cristo é bom. O que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5? Vamos ler juntos? Vamos lá? Acharam? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Está aqui atrás para quem não está sem Bíblia. Vamos lá? Porquanto há um só e um só entre Deus e os homens. Quem que é esse mediador? Então quer dizer que ninguém chega até o Pai a não ser por Ele. Só tem um que é bom. Abra por favor a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Abre aí, por favor. Marcos capítulo 10. Achou? Olha o que diz o versículo 17. É a mesma passagem. É a mesma passagem. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é, só tem um que é bom, que é Deus. Jesus é Deus, Ele é bom. Ah, apóstolo, eu já sei disso. Tá, você tem que entender que é só Ele. Qualquer outra pessoa que tenta entrar no lugar de Jesus não é bom. Quando Jesus fala assim, ó, só tem um que é bom. O que é um? Um é? Não é dois, certo? Estevão, você é professor de matemática. O que é um? É um. Não é dois. Então não tem dois que são bons. Nem três. Só tem um que é bom. E esse que é um, que é bom, que é o mediador entre Deus e eu, que se chama Jesus. Ele está aqui, Ele é que me leva até Deus. Abra, por favor, em Atos. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Achou? Esses são fundamentos da fé, irmãos. São fundamentos da fé. Nós, como crentes, nós temos que ter esses versículos nos nossos corações. Você tem que escrever. Se você é novinho na fé, pega a capa da tua Bíblia e escreve esses versículos. Por dia que você precisar, você vai falar deles para alguém. Mas escreve na capa. Atos capítulo 4, versículo 12. Abre aí no versículo 12, na sua Bíblia. O que está escrito no versículo 12? Vamos ler juntos? O que está escrito? E não há salvação em nenhum outro,
porque debaixo dos céus não existe nem outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos. Fale comigo, não tem outro. Não tem ninguém que seja bom, que possa nos levar para a salvação, a não ser Jesus. Não tem outro. Ele é o único que é bom. Qualquer coisa fora de Jesus é mal. Qualquer coisa fora de Jesus é falso, é uma mentira. Não vai levar para o céu, não vai gerar bênção. Porque o único que é bom é o Senhor Jesus. Então Jesus já começa trazendo esse jovem para uma realidade. Você está achando que você tem o que você tem, que você conquistou o que você conquistou, que você é o que você é, porque você é bom? Não, não. Quem é bom sou eu. Eu sou Deus. Eu sou o único que posso levar você a uma vida feliz. Por isso que Jesus começa falando sobre o que é bom, e ele termina para o jovem falando assim, você me segue. Ó, a conclusão. Começa, eu sou bom e você me segue. Se você crê que eu sou bom e você crê que eu vou ser uma bênção, você me segue. Porque eu sou bom. Então agora eu volto a fazer aquela pergunta no início do culto. Onde está o teu coração? Onde está Jesus nas tantas situações da sua vida? Casamento, finanças, família, suas necessidades, seus medos, tudo aqui, ó, tudo à sua volta. Onde está Jesus? Lá atrás. E aí quando a batata assa, você fica procurando ele para ele entrar aqui na frente? Ou você já tem ele aqui na frente? Porque ele é bom. Mas vamos continuar. Eu quero que você caminhe dentro de uma revelação, amém? Bom, esse jovem vai fazer uma pergunta para Jesus. O que eu faço para ele dar vida eterna? Jesus fala para ele, guarda os mandamentos. Você percebeu quantos mandamentos Jesus falou aqui? Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus esqueceu algum? E se ele não falou todos, ele fez de propósito ou ele esqueceu? Temos que fazer uma pergunta. Ele esqueceu? Porque Jesus vai falar aqui. Ele vai falar de vários mandamentos. Olha aqui, vamos lá. Quais são os mandamentos? Ele pergunta. Versículo 18. Quais? Aí Jesus vai falar. Acompanha aí. Não matarás. É o 6º mandamento na Bíblia. Depois, não é o 7º mandamento. Não roubarás, não furtarás. É o 8º mandamento. Não dirás falso. É o 9º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. É o 5º mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É lei de Levíticos. Não faz parte dos 10 mandamentos. Mas Jesus não falou os 4 primeiros mandamentos. Você não vai ter outro Deus além de mim. Não vai fazer imagem de escultura. Não vai usar o meu nome em vão. E vai guardar o sábado. Os 4 primeiros mandamentos Jesus não cita. E agora eu sou um homem que ama Deus. Estou aqui no culto porque eu quero receber de Deus uma revelação. E a minha pergunta é, Senhor, por que o Senhor não tratou isso com ele? Porque Jesus está crescendo numa conversa com esse jovem. Sim ou não? Jesus está crescendo. Você guarda isso. Mas e os outros? Jesus não é bom? Vamos lá, Jesus é bom? Se ele é bom, ele é? Fale comigo, Deus. Se ele é bom, ele é? Deus. Então o jovem guarda os outros mandamentos. E se Jesus é bom, ele é Deus. Agora Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Jesus vai falar assim, ó, já que você reconhece que eu sou bom, então agora vai ficar fácil. Porque se eu sou bom e eu sou Deus, vai e vende tudo que você tem. E agora Jesus começa a tocar no coração daquele homem. Eu estou na sua vida mesmo?
eu sou a primeira pessoa para você? Entenda, não é dinheiro. Jesus não está querendo ver esse cara miserável. Jesus não tem nenhum problema com rico. Ah, mas Jesus vai falar que um rico não entra nos céus. Não é rico no sentido de pessoa que tem posse. Porque olha, eu já falei isso várias vezes. Marta e Maria, quem que eu falei? Marta e Maria, uma delas pega o vaso de alabastro, perfume caríssimo de nardo, e joga sobre a cabeça de Jesus. Lá em Marcos, vai falar que esse perfume que foi jogado sobre Jesus custava 300 denários. Gente, para uma pessoa ter um perfume de 300 denários era o dinheiro de 300 dias de trabalho. Era muito dinheiro esse perfume. Então essa mulher tinha dinheiro. Lázaro, Marta e Maria eram pessoas que tinham dinheiro. Jesus não tem problema com dinheiro. Jesus, quando morreu, ele foi colocado dentro de um túmulo. O túmulo era de José de Arimateia. Esse homem era um homem rico. Quem estava junto com José de Arimateia quando Jesus morreu era Nicodemos. Ele foi pedir o corpo de Jesus. Sabe quanto que ele levou de produto para embalsamar Jesus? 35 quilos de nardo, de mirra, como se chama? De mirra, para perfumar o corpo de Jesus. Eles tinham dinheiro. Onde que o Espírito Santo veio? Na casa de João Marcos, na sala. Uma sala que cabia 120 pessoas. Agora você está pensando em 120 pessoas numa sala? Esse pessoal estava reunido ali já há uns 40 dias, comendo lá. Ó. Sabe uma pessoa que está dando comida para 40 pessoas? Hã? O problema não é ser rico. O problema é onde está o teu coração. E Jesus começou assim: sou bom mesmo? Eu sou o Deus da sua vida? Eu sou o Deus da sua vida? Então me coloque em primeiro lugar. Tira tudo que está na sua frente e me coloque em primeiro lugar. E como é que Jesus falou isso para aquele jovem? Vende tudo e me coloque em primeiro lugar. A questão não era o dinheiro, a questão era que Jesus queria estar em primeiro lugar. E eu estou aqui na Resgate, eu estou nessa igreja. E você está escutando agora o Espírito Santo de Deus. Ele está em primeiro lugar na sua vida? Ou tem coisas que estão à frente? A gente precisa examinar isso. Ele está realmente... Ele é mais importante do que teu marido? Ele é mais importante que a tua esposa? Ele é mais importante que o teu filho? Deixa eu ir mais um pouquinho mais fundo. Ele é mais importante que a tua vida? Jesus fala assim, ó, vende tudo. Você não está entendendo. Vir na igreja é importante. Dar dízimo, você sustenta a obra que é dele. Mas ele quer o teu coração. Ele quer estar à frente de tudo. E eu preciso falar para Deus, Senhor, eu entendi. Jesus fala assim, ó, vende tudo. Tira essas coisas que estão na frente de mim. Me coloca à frente de tudo. Tá, eu vou fazer isso. Isso, agora você me segue. Você me segue. Agora você anda comigo. Como é que Jesus andava? Nós estamos no ano da comunhão. Como é que Jesus andava? Sozinho, sem ninguém, tratando as pessoas individualmente, falando, se vira, ó, te ensinei, agora você segue a sua vida. Você também aprendeu? Segue a sua vida. Aprendeu? Segue. É assim que Jesus fazia? Vem aqui as minhas ovelhas, vamos andar junto, vamos andar junto, vamos andar junto. Me siga, vamos juntos. Abre lá, Salmo 133, por favor. É o salmo que nós vamos caminhar durante algum tempo aqui na igreja. Salmo de número 133. Você vai deixar o Salmo 133 aberto aí e deixa aberto Mateus 19. Salmo 133, achou? O que diz o Salmo 133? Ó, como é bom e agradável viverem
unidos os irmãos. Começa com a palavra, como é bom. Tem coisa que é má e tem coisa que é boa. O que é bom. Versículo 2, é como o óleo simboliza o Espírito Santo, que desce sobre a cabeça fala de governo, desce sobre a barba fala de antiguidade, anciãos, líderes, e chega sobre a gola, e da gola vai para a roupa, vai para o corpo. É uma unção que desce da cabeça para o corpo. Agora olha o versículo 3, é como o orvalho do irmão que desce sobre o monte Sião. Ali ordena o Senhor a bênção. A bênção está nessa condição. Então volta lá para Mateus 19, por favor, porque eu vou ficar falando sobre esse versículo aqui. Jesus fala assim, vem e segue-me. Qual que era a questão que estava no coração daquele jovem? Mateus capítulo 6, Jesus fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir ou você vai fazer para um, ou você vai fazer para outro. E Jesus falou assim, você não tem como servir a Deus e às riquezas, a mamon. Na nossa palavra, na nossa Bíblia está escrito riqueza, mas não está escrito assim no original. Não está escrito riqueza, está escrito mamon. Está escrito um principado, uma potestade que tenta nos seduzir e nos controlar. Jesus está dizendo assim, você não tem como servir a Deus e a mamon. Ou eu passo a ser o Senhor da sua vida, e eu vou à frente, ou quem está cuidando da sua vida é outro. E agora Jesus fala para ele assim, me segue, tira essas coisas que estão à sua frente, e me segue. Jesus não está falando para ele assim, eu quero ver você pobre, eu quero ver você arrasado, eu só ando com miseráveis. Jesus não tinha um som de São Francisco, não. Quando Jesus estava na cruz, a capa de Jesus, irmãos, porque você tem que fazer uma pergunta inteligente para você. Por que eles queriam a capa de Jesus? Porque a capa de Jesus era uma capa sem costura, era caríssima. Eles queriam disputar a capa de Jesus. O problema não é ser rico. O problema é quem está em primeiro lugar da nossa vida. Porque tem muito pobre que vive como rico. Que tem coisas na frente da sua vida. Não é dinheiro. É quem está à frente. Deixa marcado aqui em Mateus. Coloca aqui no telão para mim, por favor. Coloca aí Mateus capítulo 6. Mateus 6, versículo 21. O que diz Mateus 6, 21? Vamos ler juntos? Porque onde está o teu, aí estará também o teu. Não fui eu que falei isso, foi Jesus. Por isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, Paulo fala assim, abre lá, Filipenses capítulo 2, agora eu preciso que você abra. Filipenses 2, versículo 12. Vamos aprender algo para a gente crescer na fé. Filipenses 2, 12. Coloca aqui no telão, por favor. Mas se você puder, risca na sua Bíblia, lá pinta também. Olha o que diz Filipenses 2, 12. O apóstolo Paulo fala assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, isso, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, o que ele fala? Desenvolvei a vossa. O que é desenvolver a salvação? Bom, eu me converti, eu aceitei Jesus. Falando com a minha boca, não. A minha vida começou a se transformar. Eu comecei a dar passos em direção a Deus. Então agora desenvolva isso. Continue crescendo. Leia o restante do versículo. Desenvolvei a vossa salvação. Com o quê? Temor e tremor. Olha o versículo 13, eu amo esse versículo. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Se eu quero que Deus me abençoe, eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu preciso entender que Jesus tem que estar à minha frente. Eu preciso ceder os lugares para Ele.
Eu posso ser muito próspero, mas ele tem que estar à frente. Ele tem que ser a primeira pessoa. Ele não pode ser a última. Se eu tiver que morrer por alguma coisa nesse mundo, eu tenho que morrer por Jesus e não pelo dinheiro. Não pelo meu filho. Tem algumas coisas que a gente aprende nos países mais distantes. Uma vez eu estava em cima de um camelo. Isso faz parte da mentalidade oriental, não é ocidental. A ocidental, a gente está com um pacote de biscoito, a gente vê uma criança, a gente quer dar para a criança, não é assim? É? Sim ou não? No Oriente é diferente. Eu estava em cima de um camelo e um beduíno estava puxando o meu camelo, o meu e da Adriana. Nós estávamos no deserto, lá no Sinai. E aí aquele homem muito assim, sujo, fedido, mas fedido. Eu não sabia quem que estava pior, o camelo ou ele. Uma coisa assim de louco. E eu estava com uns pacotes de bolacha. Eu fiquei com uma compaixão. Eu falei assim, esse homem não deve ter nada dentro da casa dele. Eu falei assim, ó, peguei o pacote de bolacha, falei assim, ó, leva para sua casa, dá para suas crianças, falando inglês com ele. Ele pegou, acho que ele não entendeu nada do meu inglês. Que ele abriu o pacote e começou a comer. Eu falei, ei, eu falei para os seus filhos. Eu falei, não, eu primeiro. Porque na mentalidade deles é a seguinte, ó, se eu não estiver vivo, quem que cuida dos meus filhos? Eu tenho que estar vivo para eu cuidar dos meus filhos. Se eu morrer, eles morrem. Então eu tenho que estar bem para que eu possa cuidar deles. Deixa eu te falar uma coisa, entenda algumas coisas. Se você não estiver bem, não adianta querer dar o melhor para os seus filhos, para a tua esposa, para o teu marido, para a tua casa. Você tem que estar bem para que as coisas prosperem, para que você desenvolva a tua salvação e Deus efetue em você a vontade dEle, porque Ele é bom. Ele é bom. Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita para nós. Ele sabe o que é melhor para eles. Ele sabe onde nós vamos chegar. Ele sabe todas as coisas. O homem não sabe nada. O Maduro, semana passada, falou assim, venha Trump, venha me tirar daqui. Olha onde que ele está agora. O homem não sabe nada. O homem não sabe dia de amanhã. O homem pensa que porque ele tem dinheiro, porque ele tem poder, ele está... Assim somos nós, irmãos. Somos nós. Nós nos assentamos em cima das nossas seguranças. Irmãos, a nossa segurança é ajoelhado diante de Deus. É aí que nós estamos seguros. Porque Ele é bom. Fale comigo, Ele é bom. Só tem Ele que é bom. Então, o que eu quero que você guarde para a gente poder orar? Coloca Jesus à frente. Coloca Jesus à frente. Não tenha medo. Não interessa o que os outros pensam, o que a sua família pensa. Não interessa. Você precisa desenvolver a tua salvação e falar, eu vou colocar Jesus à frente. Coloca Ele à frente. Passe a confiar nele. Fale para Ele, eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te seguir. Eu vou junto. Lembra o Salmo 133 que nós lemos? É como as águas que descem no Negueb, lá o monte. Vai descer o monte Sião, as águas vão descer. Águas, elas correm numa direção. Meu irmão, segue o fluxo. Segue o quê? Segue o fluxo. Vamos juntos. Vamos juntos, segue o fluxo, as águas estão descendo, vamos juntos, vamos na direção que Deus está nos dando, a estação que Ele está nos dando, vamos entender o que Deus está nos dando, segue o fluxo. Entenda que começa na barba, começa na cabeça da barba para a gola, segue o fluxo, ali o Senhor ordena a sua bênção. É ali que Deus ordena a sua bênção. É nessa
nesse caminhar, Jesus chamou aquele homem para o melhor, irmãos. Sim ou não? Vamos lá, vamos terminar a nossa história aqui, que você já sabe. Esse homem fez o certo ou fez o errado? Me ajuda, gente. Fez o certo ou fez o errado? Fez o errado. Por que ele fez o errado? Porque ele não seguiu. Agora olha para o teu irmão, faz um sorriso bem bonito e fala assim: e você? Vai fazer o certo ou o errado? Sabe que Jesus fala, o que o Senhor Deus fala em Isaías? Escolhe a vida. Gente, quando eu leio esse texto, Leora, quando eu leio esse texto, eu falo assim, Deus fala assim, escolhe a vida. Eu falo, mas lógico que eu vou escolher a vida. Como assim escolhe a vida? É a coisa mais óbvia que eu vou escolher a vida. Não, Deus tem que falar, escolhe a vida. Sabe por quê? Porque nós somos tão doidos. Nós somos tão doidos que a gente escolhe a morte. Deus precisa falar para nós, escolhe a vida. Mas como assim? É o óbvio que eu quero a vida. Não é óbvio não, você escolhe a morte. Eu e você escolhemos a morte, por isso que nós estamos juntos, por isso que a gente segue o fluxo, por isso que a gente precisa andar junto, porque um estimula o outro, um cobra o outro, um ajuda o outro. Vamos, gente, vamos juntos, não desiste não. Ah, mas meu casamento, vai que vai dar certo. Ah, mas minhas finanças, vamos orar. Ah, mas estou com problema, vamos fazer o Arão e Uro, vamos comer pastel lá na sua empresa, vamos comer tanto pastel que eu quero ver você vender todo esse pastel aí que você precisa vender. Já viu o dia, né? Dia 24, vamos comprar pastel lá na casa, na empresa do irmão. Vamos ajudar ele, amém? E aí como que você vai comprar isso? Você vai comprar pelo link, porque ele precisa saber uma semana antes quem vai comprar para ele poder se preparar. É assim, isso é uma família. Quem que decidiu dessa maneira? Foi Jesus, não fui eu. Se fosse eu faria totalmente diferente. Eu estragaria tudo. Mas o Senhor faz diferente. Ele fala, é junto. Vamos juntos. É as águas que descem a montanha. Esse é o caminho. Não é o teu. Não é o meu. É o dele. Feche a sua Bíblia. Vamos orar? Ai, deixa eu te falar uma coisa que faltou. Volta lá, capítulo 19. Só para encerrar. Senão você vai acabar escutando isso só no Instagram. Quando Jesus termina de falar com esse jovem, ele vai embora, certo? Ele não fica com Jesus, certo? Jesus chama os discípulos. Olha que coisa, aqui também é uma coisa para a gente aprender juntos. Para você escrever aí na sua Bíblia, tá bom? Você escrever aí na sua Bíblia. Jesus chama os discípulos e ele fala assim para os discípulos. Versículo 23. Olha, difícil um rico que vai entrar no céu, hein? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Alguns falam que essa agulha, eu já estive muitas vezes em Jerusalém, nos muros de Jerusalém tem assim umas agulhas, um negócio que parece ser uma fechadura, que é por onde os flecheiros eles olham para tirar a flecha. É um buraco bem estreito. Alguns falam que ali é a agulha. Outros dizem que o camelo é o nó que tem na linha, que na hora de passar pela agulha tem um nó grande que não passa. Olha, eu não sei que tipo de agulha ou que tipo de nó. Eu sei que eu gosto de usar as coisas literais. Jesus está falando para mim uma hipérbole aqui. Ele está falando que um camelo é desse tamanho, a agulha se tem um buraquinho não passa. Quer dizer, não vai passar mesmo. Mas Jesus fala assim, ó, não passa. Aí os discípulos, quem que eu falei? Os discípulos. Olha o que diz o versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente o quê? Essa palavra maravilhado na sua Bíblia é tão infeliz, irmãos. Porque a palavra no original está dizendo que os discípulos ficaram chocados. Não é maravilhados. Eles ficaram assustados, ficaram arrasados, chocados. Só que tem uma coisa, os discípulos olharam, quando Jesus terminou de falar isso, os discípulos falaram assim, uau, como é que pode isso?
Olha o próximo versículo. Como é que começa o versículo? Coloca aqui. Como é que começa o versículo? Por que aparece isso na Bíblia? Você tem que fazer perguntas. Jesus olhou para eles. Jesus o quê? Fitou para eles. Eles falaram assim: uau, como pode ser isso? Como é que vai? Não tem jeito então, gente. Não tem ninguém que vai ser salvo. A Bíblia não diz que Jesus continua andando e falando. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles. Fitou eles. E Jesus falou assim: para Deus tudo é possível. Para o homem não, mas para Deus é possível. Guarda essas coisas. Pondera isso no teu coração. Faz que nem Maria. Maria ouvia essas coisas, ela ficava pensando, né? Como é que isso vai acontecer em mim? Mas ela estava com o coração aberto. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: um rico não vai entrar, porque ele é arrogante, ele acha que é o dinheiro dele que o salvou, ele acha que é a bondade dele que está levando ele para o céu, ele não me coloca em primeiro lugar, esse cara não entra no céu, não entra, ele acha que o que ele está ganhando vem de mim, não é de mim, não vai. Quem falou isso foi Jesus, não fui eu. E os discípulos, quando ouviram ele, eles falaram assim: então não sobrou para ninguém, ninguém vai. Aí Jesus olha para eles e fala: vai sim. Vai sim. Então agora vamos responder esse vai sim. Amém? Coloca o versículo aí, por favor. Versículo 26, né? Versículo 26. Fitando Jesus os olhos neles, disse-lhes: isso é possível sim. Então vamos lá, agora eu vou responder. Você é inteligente. Como é que é possível? Quando ele está à minha frente. Quando eu o sigo. Salvação não é quando eu falo: Jesus, entra no meu coração. Salvação não é vir à igreja. Salvação não é dar dízimo. Salvação é colocar Jesus na minha frente como meu Senhor e eu seguir Ele. É possível? É possível sim. É possível? Ele olhou para a pessoa e disse: é possível sim. Fecha a sua Bíblia, vamos ficar em pé, vamos orar. Eu comecei o culto dizendo para vocês que eu estou andando com Jesus todos esses anos. Acredite, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Nunca se entristeça de andar com Jesus. Você pode se entristecer com homens, com pessoas. É normal, a gente fica triste mesmo. Mas quando você fica triste, já olha logo para Ele, porque Ele é perfeito. E segue o fluxo. Fale comigo, segue o fluxo. Vamos junto. Porque junto, nós ainda estamos no rio, estamos juntos, ó. Ficar parado é uma poça. Poça gera mosquito, dengue, vai dar problema. Segue o fluxo. Tá difícil? Não é fácil. Não é fácil. Mas confia nele. Coloca ele em primeiro lugar. Talvez algumas orações suas ainda não foram respondidas. Talvez porque você esteja que nem esse jovem rico. Ah, Jesus, eu venho na igreja. Jesus, eu ajudo na campanha. Jesus, eu faço isso. Jesus, eu faço aquilo. Irmão, você pode fazer tudo. Se Ele não for a primeira pessoa da tua vida, não adianta nada. Nós não somos uma igreja motivacional. Nós somos uma igreja da verdade. A verdade é essa. Ele tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. A verdade é que eu preciso segui-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite. Senhor Deus, eu queria que o Senhor olhasse para o coração dos teus filhos que nessa noite precisam da tua ajuda.
Senhor, se alguma coisa tomou o teu lugar no nosso coração, eu quero pedir que o Senhor tire isso da nossa vida. E o Senhor passe a ser a primeira pessoa. Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ninguém é bom como o Senhor. O Senhor é o único que é bom. E nós queremos confiar a nossa vida a Ti. Talvez, olha, eu não vou fazer aqui um convite de apelo, de salvação, tá bom? Não vou fazer isso, porque você pode já ter aberto a tua boca e confessado Jesus como Senhor. Mas eu quero hoje fazer um apelo para você. Talvez hoje você tenha que renovar. Estamos começando o ano da comunhão, o ano de andar junto, o ano onde o Senhor vai ordenar a sua bênção. Talvez seja o momento de você realinhar a tua vida e de você renovar o teu compromisso com Deus. Talvez seja o momento de você falar para Deus: Jesus, o Senhor está em primeiro lugar da minha vida. Se você quer fazer isso nessa noite, faça aí onde você está. Eu não vou te chamar aqui para frente, mas você pode fazer aí onde você está. O Senhor está te vendo. Você pode falar para Jesus: Jesus, eu começo esse ano declarando: Tu és o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Deus da minha vida. Eu quero que o Senhor vá à frente da minha vida. O Senhor é mais importante que tudo na minha vida. Senhor, eu preciso trabalhar. Senhor, eu preciso de recursos para sustentar minha casa. Eu preciso de prosperidade para abençoar meus funcionários, a empresa, para glorificar o Teu nome. Mas eu quero que o Senhor esteja à frente de tudo. Eu quero que o Senhor vá à frente da minha vida. Eu quero que o significado da minha vida seja o Senhor. Que o Senhor seja a primeira pessoa, a pessoa mais importante do meu coração. Fale para Jesus: Jesus, eu quero te seguir esse ano. Eu quero andar junto contigo, Jesus. O Senhor disse na tua palavra que as raposas tinham seus covis, a andorinha tinha seu ninho, e que muitas vezes o Senhor não tinha aonde reclinar a cabeça. Jesus, eu estou junto. Não importa o que vai acontecer, eu estou junto com o Senhor, porque não há ninguém que seja tão bom quanto o Senhor. O Senhor é aquele que multiplica pães. O Senhor é aquele que abre os olhos aos cegos. O Senhor é aquele que faz o aleijado andar, que cura o leproso, que restaura a mulher prostituta, que foi adúltera. O Senhor é aquele que perdoa e a integra, que coloca ela de volta na honra. O Senhor é o único que pode curar o nosso coração, que ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita alegria, ressuscita esperança. Ó Deus, assume o controle do nosso coração. Abre teu coração, fecha os seus olhos, deixa agora seu coração aberto, abre as suas mãos, fale para o Senhor: enche, Senhor. Eu renovo nessa noite, eu renovo o meu amor por Ti, Senhor. Eu renovo o meu amor por Ti. Renovo minha caminhada. Sabe, é muito lindo e importante nós ouvirmos uma pessoa na autoridade do Bispo Clodoaldo falar para nós assim: renova o teu compromisso com Deus com os seus dízimos. Sabe, mas isso nós não precisávamos nem ouvir, irmãos. Isso já devia ser algo nosso. Isso devia estar dentro do nosso coração. Isso devia ser uma alegria para nós. Mas sabe por que é necessário isso? Porque muitas vezes Jesus não está à frente. Então coloque Ele à frente. Porque não é dinheiro, é amor. Aonde está o teu coração, ali é onde está o teu tesouro. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela nossa comunhão nessa noite. Obrigado por estarmos juntos nesse rio que o Senhor tem feito transbordar diante de nós. Obrigado pelas tuas bênçãos derramadas nessa noite que estão sobre a nossa vida e
que nos fortalecerão para essa semana. Eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos na saída aqui da igreja, ao voltarem para suas casas, que eles sejam abençoados nessa semana, nessa primeira semana do ano, primeira semana inteira de trabalho, de férias, seja lá o que for. Abençoa a vida deles, ó Deus, para que nós sejamos felizes tendo o Senhor à nossa frente. E Senhor, se alguém sofrer aqui, ajuda-nos para que nós possamos estar juntos. Se alguém estiver alegre aqui, Senhor, ajuda-nos para que nós possamos estar juntos, porque somos uma família, Senhor. Abençoa-nos na nossa caminhada. Ordena a Tua bênção entre nós, Senhor. Ordena a Tua bênção nesse casamento nesta noite. Ordena a Tua bênção nessa empresa nessa noite. Ordena a Tua bênção, Senhor, sobre esse corpo nessa noite, sobre a saúde desse meu irmão, sobre a saúde dessa minha irmã. Ordena a Tua bênção nessa noite, Senhor, que as doenças desapareçam do nosso meio, que o Teu milagre se estabeleça em nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra. Renovamos o nosso amor, nossa caminhada contigo. Guarda-nos de todo mal, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a tua casa. Que o Espírito Santo de Deus te conduza, e que a Jesus que está sentado no trono seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Toda a glória ao Senhor Jesus. Antes de você se mexer, por favor, os nossos pastores, com muito amor, presbíteros, vão estar aqui na frente para orar por você. Se tiver alguma coisa no seu coração que nós não oramos, mas você quer que alguém coloque a mão sobre você e ore por você, vem aqui para frente. Aproveite esse momento, que é um momento de unção entre nós. Amém? E lá naquele canto vai estar um ministério profético, que pode ter uma palavra para você de profecia. Deus te abençoe, uma boa semana. Até quinta-feira, 20 horas. Traga alguém na quinta-feira, que nós vamos continuar caminhando na revelação do Senhor. Amém? Vai na paz.